Galera, hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui explicando só a fisiologia por trás do treinamento intervalado e também explicando para alguns seguidores o porquê eu utilizei o tiro de 300 metros num formato ali máximo, tá certo? Submáximo, vamos dizer assim. Até porque ele conseguiria fazer o tiro de 300 metros um pouco mais forte, só que a gente entrou com um parâmetro ali de 1 minuto, tá certo? Com a diferença para baixo de 4 segundos e para cima também de 4 segundos, tá certo? Então eu vou explicar para vocês aqui a fisiologia de forma até mesmo rápida, então vai ser um vídeo curto para vocês entenderem um pouco da questão do treinamento intervalado e em quais fases da corrida você deve inserir algumas distâncias e alguns tiros para vocês melhorarem a questão da velocidade e da resistência de velocidade de vocês. Bem, no início de preparação, onde você vai ganhar velocidade, ganhar técnica e também está ali ganhando força física, estímulos que estimulem as fibras do tipo 2 são bastante aceitáveis, tá bom? Isso dentro de uma preparação onde o corredor ele já tem uma base muscular mais preparada, tá certo? Então, tiros de 100 metros estimulam bastante as fibras do tipo 2, que são fibras que produzem muita potência e muita velocidade durante a corrida, tá bom? E assim, é importante que a pessoa em questão, ela sempre esteja ali sendo acompanhada por um treinador, porque se ela fazer esses tiros para ganhar potência e velocidade sem uma base muscular, a chance de se machucar, de se lesionar é muito grande, tá certo? Então, são tiros que você pode usar na parte inicial do treinamento, desde que você tenha uma base muscular para você utilizá-los e você não se machucar. Sprints de 200 e 300 metros são bastante interessantes para você aumentar a resistência de velocidade, tá bom? Então, nos sprints de 100 metros, até 100 metros, no caso de 50 a 100 metros, o treinamento ele exige, na verdade, que para você produzir muita velocidade, você tem um intervalo de descanso considerável, que você possa se recuperar de forma completa. E geralmente esse intervalo aí vai de 1 minuto a 2 minutos, apesar dos tiros serem ali até numa casa de 10 a 30 segundos. Então é importante que seu corpo ele tenha uma recuperação completa. Nos sprints de 200, 300 metros, você vai ter ali um trabalho para resistência de velocidade muito maior, tá certo? Os intervalos de descanso eles são um pouco menores, geralmente 1 para 1 ou 1 para 2, né? E você tem um acúmulo de ácido lático na musculatura muito maior comparado a essa primeira fase de desenvolvimento de velocidade, tá certo? Então é importante que passando para essa fase o atleta ele já tenha atletas recreacionais, ele já tenha uma base muscular e já tem uma resistência ao estresse um pouquinho maior, já tem um lastro de corrida um pouquinho maior. Então não adianta você não ter nenhum lastro de corrida, assim eu digo, nenhuma quilometragem, nenhum volume semanal bom e já ir fazendo os tiros querendo ganhar velocidade, tá certo? Não é assim que funciona, até porque isso pode ser muito arriscado para você. E principalmente na questão muscular, você pode se machucar, pode se lesionar feio e aí fazer o que você mais gosta, que é correr, tá bom? Então, essa segunda parte de ganho de resistência de velocidade, os tiros eles variam ali de 200 até 400 metros, 200, 300 ou 400 metros, e o intervalo de descanso, ele varia um pouquinho mais do que na primeira fase, ou seja, o intervalo de descanso é um pouco menor, seu corpo ele fica com um estresse um pouco maior, porém você ainda consegue realizar os sprints ali, mesmo com a fadiga, você consegue realizar os sprints dentro de um tempo onde não haja muita oscilação, tá certo? Então você realiza o primeiro a 1 minuto, o segundo você realiza a 1 minuto, o terceiro também, e o quarto você consegue ali manter, só que você já vai variando um pouquinho mais, mas essa variação ela não pode ser muito grande. Esses sprints em questão foi o que eu utilizei com o Alessandro
na última fase de preparação dele para a nossa prova-alvo. Foram os sprints de 300 metros, ele estava utilizando com um intervalo passivo de 2 minutos, foi no vídeo que a gente fez. Então ele fez os 6 sprints com intervalo passivo e estava permitindo que ele se recuperasse de forma completa, de estímulo após estímulo. Não completa assim de forma perfeita ele realizar o estímulo all out, ele estava realizando um estímulo submáximo, e eu errei no vídeo ao dizer que ele fez um estímulo all out. Ele não fez no máximo, ele poderia até baixar um pouquinho mais o tempo. Claro que isso iria impactar ali do meio para o final da sessão do treino, tá certo? Mas ele conseguiria assim fazer um estímulo mais forte, tá bom? Então é importante que vocês saibam que em alguns momentos da preparação, principalmente no final, é importante você utilizar o treinamento intervalado para otimizar o seu desempenho. E foi justamente aí que nós encaixamos os estímulos de 300 metros, foi no último mesociclo antes da prova-alvo dele, tá bom? E foi onde a gente obteve os ganhos máximos, tá bom? Onde a gente teve melhoras dos tempos, dos treinos de ritmo dele, onde a gente teve o RP tão esperado numa prova que a gente pensou que não viria, tá bom? E foi um RP muito lindo, a gente estava esperando um sub-20, veio quase que um sub-19, tá bom? O tempo bruto dele foi 18,59, o tempo líquido foi 19,15, tá certo? Então é muito importante você saber inserir o treinamento intervalado da forma correta. Estímulos mais longos, estímulos que variam aí de 500 metros, 600, 700, 800 metros, até 1 quilômetro, aí sim é interessante que você utilize um tempo pré-programado, tá bom? Então você faça o sprint com um ritmo já programado, tá? Então os 400 metros você vai correr a depender do corredor, a 2 minutos, a 1 minuto e 30, a 1 minuto e 20, tá bom? Então assim, isso depende muito de corredor para corredor. Então assim, 400 metros eu já não acho tão interessante que uma pessoa ela faça 400 metros no máximo, porque ela não vai conseguir manter essa velocidade, essa performance durante todos os estímulos. Então não é tão interessante que você faça um treinamento de 500 metros ou de 800 metros fazendo os tiros no máximo, na sua melhor performance. Assim, uma hora ou outra você vai quebrar, tá bom? E não vai demorar muito, até porque o corpo ele não vai conseguir manter a velocidade por conta do acúmulo de ácido lático na musculatura, tá bom? E seu corpo ele não vai conseguir tamponar. Isso já é assunto para outro vídeo, porque fala muito de fisiologia, tá bom? Então tem um acúmulo de hidrogênio muito grande na musculatura, você começa a sentir a musculatura assar muito, você já não consegue retirar tanto o gás carbônico, CO2, do seu corpo da mesma forma que você consegue tirar nas distâncias menores ou até mesmo em uma distância contínua. Então é importante que vocês saibam em que momento inserir esses três passos, né? O sprint com ritmo programado, o sprint no máximo, o sprint submáximo, tá bom? Então assim, esse é um simples vídeo explicativo, meramente explicativo, tá bom? Lembrando que distâncias acima de 500 metros, elas trabalham mais essa resistência de velocidade, tá bom? Resistência ao estresse, resistência ao ácido lático, tá bom? A acidose muscular, tá bom? Então isso daí já é para construir uma base de corrida ali para os 5 km, para os 10 km, tá bom? Então já são para corredores mais experientes, beleza? Então antes de dar passos grandes ou então de fazer questionamentos até mesmo um pouco mais incisivos, sem ter um conhecimento tão apurado, é bom a gente sempre questionar e tal, mas não acusar, beleza? E não dizer que é ruim, porque isso depende de pessoa para pessoa. O treinamento em si, ele sempre vai depender de quem está preparando, quem está programando e também de quem está ali sendo a pessoa que está fazendo, tá bom? Então isso é importante sempre vocês terem claro na mente de vocês.